Olá cinéfilos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top Filmes. Pessoal, a lista de hoje é um complemento de uma lista que eu fiz no mês passado. Mês passado eu realizei uma lista falando sobre filmes que custaram uma fortuna e que são muito bons. Pois bem, hoje eu vou fazer o contrário, mas não exatamente o contrário. Eu vou falar sobre filmes que custaram uma fortuna e que hoje em dia ninguém nem lembra. Bora para nossa lista de hoje. Pessoal, a Reconquista só não tá no topo da nossa lista, porque embora tenha sido um fracasso monumental, ele ainda é de certa forma lembrado hoje em dia. Embora, é claro, ele seja mais lembrado pela mitologia que envolve a produção dessa porcaria do que exatamente por alguma qualidade do filme. O astro John Travolta demorou 10 anos para conseguir levar e financiar esse filme no cinema. Ela é baseada num romance de L. Ron Hubbard. Para quem não sabe, esse é o fundador da crença da cientologia que domina o ambiente de Hollywood. Boa parte dos grandes astros de Hollywood era ou ainda é adepta da cientologia, como o próprio John Travolta e Tom Cruise, por exemplo. A Reconquista, quando foi lançado, se tornou um dos filmes mais caros a ser produzidos por Hollywood na história, e seu orçamento estourou tanto que John Travolta renunciou ao salário de 20 milhões que ele receberia pelo filme. Porém, a ideia era que caso o filme fosse bem nas bilheterias e arrecadasse mais do que 55 milhões de dólares, o ator receberia 15 milhões de dólares. Mas isso passou longe de acontecer. O filme foi um fracasso completo e meu 10º colocado. Máquinas Mortais foi um filme que gerou muita expectativa, especialmente considerando os nomes envolvidos nessa obra. Primeiro que o filme foi produzido por nada mais nada menos que Peter Jackson e co-escrito por um dos roteiristas de Senhor dos Anéis. Além disso, é uma adaptação de uma obra literária de grande sucesso que muitos acreditavam ser o novo Jogos Vorazes. Pois bem, na prática não foi nada disso, os efeitos especiais que custaram uma fortuna nem são visualmente tão criativos ou interessantes como o trailer fazia parecer, e a obra ainda tenta reciclar sem parar alguns dos piores clichês desses filmes baseados em obras literárias que tratam jovens adultos como se fossem crianças ou adolescentes. Enfim, uma obra derivativa, estúpida e que passou completamente despercebida pelos cinemas. Em 2015, por algum motivo misterioso, a Warner resolveu lançar uma nova versão de Peter Pan, chamada simplesmente de Pan. O filme tentou modernizar a história clássica de Peter Pan, transformando ele numa espécie de Indiana Jones e apresentando também uma história de origem um pouco mais suave para seu grande vilão. E embora a obra tenha um ou outro acerto em alguns momentos, a verdade é que é completamente esquecível e um filme que no seu interior é profundamente vazio, apesar que O Caçador de Gigantes foi uma tentativa caríssima, custou nada mais nada menos que 200 milhões de dólares, de Bryan Singer, de trazer uma adaptação épica para o conto clássico britânico João e o Pé de Feijão. A verdade é que essa obra não chega a ser ruim em nenhum momento, e eu acho que ela tem até grandes acertos do diretor Bryan Singer. Mas o principal erro é a ideia de transformar uma história simples e singela em uma obra épica. A proporção que seu filme toma em relação ao conto original não faz o menor sentido. E o fato de a grandiosidade da obra em si não combinar com o que o espectador esperava fez com que ninguém fosse ver esse filme. Enfim, um filme mediano que custou uma fortuna e que hoje em dia ninguém nem lembra que existiu. Jack, o Caçador de Gigantes. Pessoal, não há como negar que no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, Eddie Murphy era uma aposta certa em filmes de comédia. E, portanto, As Aventuras de Pluto Nash não era uma aposta tão duvidosa. Afinal de contas, era uma comédia de ficção científica que ia ser estrelada por Eddie Murphy e com efeitos especiais de primeira linha até aquele momento. Além disso, o elenco contava com outros grandes atores da comédia para fazer escada pro ator e um roteiro que passou
passou pela mão de grandes experts da comédia de ação. Porém, o que parecia promissor virou uma das maiores vergonhas de bilheteria da história do cinema. Para vocês terem uma ideia, o filme custou mais de 100 milhões de dólares e arrecadou apenas 7,1 milhões de dólares em todo o mundo, o que é um número chocantemente patético, algo absolutamente inigualável e que garantiu que boa parte dos estúdios responsáveis por coproduzir Pluto Nash fossem todos à falência. E não é à toa, porque o filme é realmente uma bagunça completa e nem o carisma habitual de Eddie Murphy faz alguma diferença aqui. Enfim, um filme vergonhoso, Pluto Nash. E agora uma animação na nossa lista, Marte Precisa de Mães. Essa obra de 2011 da Disney foi o momento em que o estúdio da Disney resolveu apostar tudo em uma animação que usava a tecnologia de captura de movimentos, algo que já havia acontecido alguns anos antes com grande sucesso em Avatar, para investir nessa tecnologia nos filmes de animação mais voltados para crianças e adolescentes. Pois bem, para começo de conversa, o roteiro de Marte Precisa de Mães é uma bagunça completa e o filme parece nunca saber que caminho quer chegar. Mas o principal erro do estúdio foi simplesmente não investir numa tecnologia que fizesse sentido. A verdade é que a maneira como foi feita a captura de movimentos do filme fez com que os personagens ficassem inexpressivos e desinteressantes, e na verdade distanciando do público comum das animações da Disney. E somando esses problemas tecnológicos com uma história que simplesmente não sabe onde quer chegar, temos um horror de animação, uma das piores da última década e uma das mais caras, um fracasso retumbante que inclusive provocou uma mudança completa em como os estúdios Disney estavam direcionando e levando mais investimentos do estúdio para a Pixar. Enfim, Marte Precisa de Mães, um filme que ninguém lembra, mas que foi caro e que acabou mudando muito a indústria do cinema de animação graças ao seu fracasso absoluto. É difícil acreditar que uma obra estrelada por Jeff Bridges e Ryan Reynolds, num tom meio policial, pudesse dar errado, certo? Porém, esse é o caso de R.I.P.D., Agentes do Além. O título em inglês, R.I.P.D., Rest in Peace Department, quer dizer Departamento Descanse em Paz, que é o departamento do qual esses dois personagens fazem parte. Na verdade, a ideia clara do filme é ser uma espécie de Homens de Preto moderno, usando o mesmo mix de ficção científica, comédia, filme policial, com dois atores excepcionais que sabem o timing cômico, porém, aqui a coisa não funciona. O roteiro é muito fraco e desperdiça uma boa ideia da história, opor o moderno ao antigo. Nesse caso, coloca-se o cowboy morto séculos atrás, Bridges, para fazer uma parceria com um policial contemporâneo, Reynolds. E isso, claro, em uma produção cheia de efeitos especiais caríssimos. Bom, gastaram uma fortuna, mas o filme foi um fracasso absoluto e acabou ficando completamente esquecido. Where am I? You're dead. Pessoal, e o próximo filme da nossa lista, eu confesso que é um filme que eu gosto muito. Ele marcou minha juventude nos anos 90, eu gostava muito desse filme, mas não tem como ele não fazer parte da nossa lista, pois foi um filme caríssimo, cheio de problemas na produção e que foi um fracasso absoluto de bilheteria. Eu tô falando de A Ilha da Garganta Cortada. Esse filme de 1995 até que não tem um orçamento tão absurdo, 60 milhões de dólares. Isso a princípio. O filme começou a sair completamente do controle, com várias calamidades que atingiram a produção, e o diretor do filme, Renny Harlin, chegou a ter que tirar 5 milhões de dólares do seu próprio dinheiro para obter o roteiro reescrito devido às várias complicações da produção e devido à produtora do filme, a Kuroko Pictures, acabar ficando totalmente sem dinheiro para finalizar a obra. Com isso, estima-se que o orçamento inicial de 60 milhões de dólares tenha saltado para nada mais nada menos que 150 milhões de dólares. E embora os astros do filme Geena Davis e Matthew Modine para mim funcionassem bem na época, a verdade é que o público acabou não comprando essa história, que fez apenas 10 milhões de dólares de bilheteria em todo o mundo. É isso mesmo, custou 150 milhões e rendeu apenas 10 milhões de dólares. O filme foi um fracasso tão grande que, além de quebrar sua produtora, fez com que Hollywood cancelasse
todos os projetos em pré-produção de filmes de pirata. É isso mesmo, durante mais de 10 anos, Hollywood não queria nem passar perto de contar histórias de pirata, isso é claro até o sucesso de Piratas do Caribe, mas Piratas do Caribe veio bastante tempo depois. Esse aqui foi um grande fracasso, mas repito, eu gosto desse filme, A Ilha da Garganta Cortada, um fracasso que ninguém provavelmente lembra hoje em dia. E agora temos outra ficção científica na nossa lista, Tomorrowland. Tomorrowland era uma obra que havia muita expectativa. Afinal de contas, o diretor era Brad Bird, que tinha acabado de vir do excelente Missão Impossível, Protocolo Fantasma, além de ser um ótimo diretor de animação, o que indicava que ele era uma ótima aposta, já que o público dessa obra era o público juvenil. É um filme futurista, mas um filme futurista mais positivo e mais voltado para o público jovem. Mas a verdade é que essa obra, estrelada por George Clooney, não parece saber exatamente qual que é o seu foco. Baseado vagamente em uma das áreas do parque temático da Disney, Tomorrowland, o filme até oferece uma aventura interessante envolvendo os dois personagens centrais principais, e há realmente um clima de mistério interessante sobre o mundo fantasioso da obra, que resulta em sequências divertidas envolvendo clichês da própria ficção científica. Porém, a verdade é que tudo parece mais uma peça mercadológica e uma obra publicitária do que um filme em si, e o público provavelmente percebeu isso e fugiu da obra. Aliás, a maioria dos filmes que foram se basear em áreas temáticas da Disney ou em brinquedos dos parques não se deram muito bem, exceção feita, é claro, a Piratas do Caribe. Enfim, embora tenha seus momentos, Tomorrowland acabou não fazendo sucesso e foi completamente esquecido. Uma Dobra no Tempo era uma das maiores apostas de Hollywood no ano de 2018. A adaptação de um clássico da literatura infanto-juvenil americana, que foi publicada há quase 60 anos, o filme era encabeçado por nada mais nada menos que Oprah Winfrey, que resolveu, além de voltar ao cinema aqui como atriz, também produzir essa obra. Além disso, os primeiros cartazes do filme e os primeiros trailers indicavam a criação de um mundo deslumbrante e super colorido, mas a verdade é que na tela mesmo, quando o filme foi lançado, Uma Dobra no Tempo se mostrou visualmente insosso e sem graça, o que é impressionante considerando-se a fortuna que foi gasta no filme. E para complicar ainda mais a vida da obra, ela foi lançada apenas 3 semanas depois de Pantera Negra, um filme que arrebentou as bilheterias daquele mês e que se mostrou muito mais interessante para o público jovem e para o público que curte fantasia do que Uma Dobra no Tempo. Acabou se tornando um grande fracasso, o estúdio perdeu uma fortuna com esse filme. O elenco realmente era de primeira e o filme tinha muita gente talentosa envolvida, mas realmente não funciona e por isso já está esquecido. E é isso, pessoal, essa foi mais uma lista do canal Top Filmes. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e bons filmes para todos nós. Até a próxima, pessoal.